A tireoide é uma importante glândula do nosso organismo. Ela tem um formato semelhante ao de uma borboleta e fica localizada no nosso pescoço, logo abaixo das cordas vocais, e produz dois hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios agem em praticamente todos os órgãos, estimulando várias funções. No coração, controlam os batimentos cardíacos, também regulam o intestino, a temperatura do corpo e têm influência no humor, na memória, nos ossos, nos músculos e até mesmo no ciclo menstrual e na ovulação das mulheres. Manter a saúde dessa glândula é fundamental para uma boa qualidade de vida. E a alimentação pode ser uma aliada nessa hora? Nutrição e tireoide. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o nutricionista Felipe Cardoso, ele que é professor da FMP Fase. Muito bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado pelo convite também. Obrigada pela participação. Vamos falar então dos ingredientes que são esses aliados aí, os essenciais para um bom funcionamento da tireoide. Quando a gente vai falar de tireoide e o bom funcionamento da tireoide para a saúde, né, da população, a gente precisa pensar no funcionamento dela, né? Então, assim, eu vou falar primeiro para vocês um pouco sobre o funcionamento dela e sobre como ela necessita desses nutrientes para funcionar bem. E, posteriormente, a gente conversa um pouquinho sobre... Um por um deles, assim, dos principais, né? Isso, e sobre as questões relacionadas à ingestão de alimentos e a influência e o impacto clínico disso, né? Que são coisas, às vezes, um pouco diferentes. A gente tem que ponderar um pouco o discurso, né? Porque senão acaba virando Pra ficar bem explicadinho, né? Exatamente. Então, a tireoide, resumindo, né, é uma glândula endócrina do nosso organismo, né? Ela está localizada aqui nessa região do pescoço, né? Nessa região aqui frontal, né? Essa região da frente do pescoço, da traqueia especificamente. E a gente tem ela como uma glândula importante porque ela produz os hormônios que controlam praticamente o metabolismo geral do organismo. E ela é controlada pela hipófise, né? E a hipófise tem um controle hipotalâmico. Então, o hipotálamo, ele secreta o hormônio regulador, né? Do hormônio TSH, que está produzido na adenohipófise. Esse hormônio TSH, então, ele cai na corrente sanguínea, ele chega na tireoide e estimula o funcionamento dela. Ele tem um receptor lá, né? Ele se liga no receptor dele específico. E ao se ligar no receptor dele específico, ele faz com que a tireoide coloque, por exemplo, o iodo para dentro dela. E aí esse iodo, ele entra para dentro lá da célula que forma o folículo da tireoide, porque a glândula tireoide, a gente chama de vesicular folicular, ela forma um folículo. E esse iodo, ele entra junto com o sódio, né? Existe um cotransporte mediado pela ligação do hormônio produzido lá em cima, né? Na adenohipófise. E aí, depois que esse iodo entra, ele entra dentro da célula, pela membrana ali basolateral da célula, basal da célula, e ele vai ser direcionado para armazenamento junto à formação do hormônio. Então, depois existe uma proteína transportadora chamada pendrina, que também ajuda a colocar esse iodo para dentro lá dessa região que ele fica armazenado, do coloide. E para isso tudo acontecer também, a gente acaba tendo a glândula produzindo uma proteína que vai ajudar nesse armazenamento, que é a tireoglobulina. E a tireoglobulina, então, sendo produzida, né, ela ajuda nesse armazenamento e amadurecimento do hormônio. Porque o iodo entrou em contato com essa parte proteica, ele precisa sofrer uma iodetação, né? Então, o iodo precisa ser anexado à estrutura da tireoglobulina. E quem vai mediar essa iodetação é uma outra enzima também presente numa região da glândula, que é a peroxidase tireoidiana. Mais à frente a gente vai voltar a falar nela, porque ela também sofre algumas variações em relação aos nutrientes. Então, quer dizer, eu citei aqui iodo, né? Eu falei de proteína, né? E essa proteína, especificamente, ela precisa bastante de tirosina, que é um aminoácido, que é formada a partir da fenilalanina, que é outro aminoácido, né? A fenilalanina é um aminoácido indispensável. Então, a gente precisa consumir através da alimentação. Tem alguns alimentos, por exemplo, que são fontes de fenilalanina. Por exemplo? Por exemplo, abacate, por exemplo, coco, espinafre, até mesmo macarrão com ovos cozido, por exemplo, né? A gente sabe que na alimentação do brasileiro é bem comum, né? Então, assim, não é um alimento, não é um nutriente, não é difícil de encontrar. Não é um aminoácido difícil da gente obter através da dieta. A gente consegue obter esse aminoácido facilmente através de alimentos muito comuns da nossa dieta.
E aí comentei, né, sobre alguns mecanismos, e aí mais à frente eu vou sinalizar algumas necessidades nutricionais que a gente tem em função dessa dinâmica fisiológica bioquímica e fisiológica que eu resumi aqui, né, para vocês. A gente entende que são muitas substâncias envolvidas para que esse funcionamento seja perfeito. Começa até de um outro hormônio, o TSH, né? Que também é um precursor, digamos assim, dessa transformação, né? Vamos então agora falar um pouquinho desses alimentos. Você já falou aí do iodo, que aqui no Brasil é adicionado ao sal, né? Isso, essa questão da adição, né, da fortificação de alguns alimentos e dessa necessidade do iodo ser adicionado a alimentos, isso começou em 1992, 90, na Suíça, tá? Então eles lá já tinham começado, já tinham iniciado. Aqui no Brasil a gente teve a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, e um monitoramento feito pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, porque a gente tinha muitos casos de bócio, né, endêmico em função da carência do iodo. Que é quando incha aqui, né? Quando aumenta, né, o folículo tireoidiano, ele aumenta porque o hormônio, ele só consegue sair para o sangue quando ele está formadinho, amadurecido, né, certinho. Se tiver faltando alguma coisa, a glândula prende ele ali. Então vai inchando, o folículo ele só vai aumentando de tamanho. E então a gente realmente tem essa questão histórica, né? Mas depois que o nosso sal, né, ele passou a receber essa fortificação e o monitoramento feito pela Anvisa, a gente passou a não ter mais esse problema tão grave aqui no Brasil, né? Óbvio que tem casos pontuais, envolvendo outras questões, mas em relação à falta do iodo, já é mais difícil, até porque a gente tem o iodo presente em vários alimentos também, por exemplo, os peixes, né, os frutos do mar, alimentos marinhos têm uma quantidade de iodo, e o sal agora, né, tendo o iodo também adicionado, ele não permite que a população tenha em grande escala essa carência do iodo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No nosso país, já tem estudo relatando que no nosso país há um consumo até excessivo hoje em dia do iodo. E aí acaba sendo prejudicial para a tireoide, né, em excesso? Pode ser. O excesso de iodo já tem estudos relatando que o excesso de iodo poderia ser tóxico para a tireoide também. Que outros nutrientes essenciais por funcionamento? O selênio, por exemplo? Isso. A questão do funcionamento, né, como eu falei, né, a gente está no aspecto fisiológico da coisa. Descobriu-se, né, a gente tem uma pesquisadora que eu admiro muito, né, que é uma professora da USP que pesquisa bastante essa relação do selênio com a tireoide, que é a professora Silvia Cosolino. A gente já tem pesquisas, né, envolvendo o funcionamento da tireoide e a dependência desse funcionamento dos hormônios tireoidianos do selênio, né? Na verdade, qual é a correlação fisiológica, bioquímica e molecular, né, que isso tem? A nossa glândula tireoide, ela produz muito mais T4 a T3. Só que quando o hormônio ele chega nos tecidos periféricos, o T4, ele normalmente se converte em T3 porque o T3 ele tem maior bioatividade, ele funciona mais e ele consegue modular mais. Então, existe essa conversão, né, acontecendo dentro das células dos tecidos periféricos. E quem faz essa conversão é uma enzima chamada deiodinase ou desiodase. Essa enzima tem na estrutura química dela o selênio. Então, a gente sabe que existe uma dependência do selênio, né? O nosso grande desafio hoje em dia em clínica é ter biomarcadores para avaliação do estado nutricional desse micronutriente. A gente ainda busca um consenso em relação a isso, é um grande desafio. A gente não pode pegar esse marcador e tirar conclusões, por exemplo, né, de deficiências para grandes populações ou para todo mundo que chega no consultório. A gente ainda está em processo em busca, né, em processo de obtenção de uma estabilidade maior desse marcador. Mas a gente sabe que realmente é uma deiodinase ou desiodase que converte o T4 em T3, depende do selênio. E aí esses principais trabalhos envolvendo essa avaliação do estado nutricional de selênio tentam avaliar por glutationa peroxidase, que também é uma proteína que funciona como enzima e que tem o selênio na estrutura. Selenoproteína P, que é uma forma de se avaliar o transporte de selênio no sangue.
E o selênio plasmático também. Só que, como eu falei, a gente tem ainda esses biomarcadores de uma forma, consolidados ainda de uma forma muito instável, não são estáveis suficientes como marcadores. Para serem confiáveis, né? Saiu ali, é isso. Para toda a população, né? Então, a gente tem que avaliar os pacientes muito individualmente. São marcadores que estão muito ainda associados à pesquisa. E a gente acaba tendo uma dificuldade em consultório, em clínica, de conseguir essa avaliação. Exatamente. Se a pessoa está com baixo selênio ou não, Isso, né? até porque os laboratórios, a glutationa é cara para a gente pedir para qualquer paciente, e aí tem essa questão da instabilidade, a selenoproteína P não vai ser feita em qualquer laboratório, né? O selênio plasmático até tem uma chance maior de se obter, e os laboratórios costumam fazer análises, mas... É instável. É instável. Tem essa questão da instabilidade e dele poder, por exemplo, apresentar-se como uma concentração adequada no sangue ou não adequada no sangue, e, na verdade, isso não impactar em nada no aspecto fisiológico e até mesmo clínico. Desse paciente. Isso. Alimentos com selênio. Castanha do Pará. Que é castanha do Brasil agora, Isso. né? O pessoal do Pará não gosta muito, não. Não fala assim, não, né? Porque tem uma amiga minha que é de lá e ela sempre fala, né? Que castanha não é Pará. do Brasil, é do Pará, né? Porque... E... Assim, a gente, né, vamos falar de fonte, né? Se a gente for parar para comparar a quantidade de selênio que tem em vários outros alimentos com a castanha do Pará, a gente só fala que a castanha do Pará é praticamente... Não tem como comparar, porque ela tem em torno de 40 microgramas por grama de alimento. E os outros têm 0,02, 0,1. Então, não tem nem como comparar. A castanha do Pará é realmente o alimento... que eu posso dizer para você que é grande fonte de selênio. É rico mesmo em selênio. Riquíssimo em selênio. Mas também precisa comer muito, é uma castanha, né? Atualmente, antigamente eram 2 castanhas, hoje em dia é uma castanha, mas a gente ainda fica um pouco assim, né, em relação ao tamanho da castanha. O ideal é a gente tentar preservar, né, o alimento com a película ou até mesmo com a casca. A casca é muito dura, né, para poder quebrar, mas quem consegue fazer isso, né, quem, enfim, tem o tempo disponível, né, para quebrar, porque não é uma casca de nozes que você consegue quebrar num fresta de porta, num pé, que o pessoal geralmente tem hábito de fazer, né, com facilidade, e com porrete quebra-se facilmente. É realmente muito, muito dura essa casca, mas que pelo menos esteja na película, né, porque a gente vê aí a venda de oleaginosas hoje em dia, como a castanha do Pará, né, o fruto, ele quebrado. Já sem a pelinha, todo trituradinho. Triturado, ele até já perdeu muito ali? Pois é, existe uma possibilidade de contaminação, né? Quanto maior se ele tiver, quanto mais quebrado ele estiver, maior a superfície de contato dele com o ambiente. Então, pode até acontecer de contaminar com fungo. O fungo adora a oleaginosa, né? Por exemplo, o Fusarium moriliforme produz uma toxina chamada fumonizina, né? E isso, obviamente, acarretaria aí problemas de saúde, até o paciente, a injeção crônica, né? Efeito cumulativo a longo prazo. Quanto mais inteiro, melhor, então. E essa recomendação de uma castanha é realmente a mais atual. A gente só realmente tem uma dificuldade para lidar com a questão do tamanho em si mesmo. O outro elemento essencial aí para o funcionamento da tireoide é o zinco, né? A gente fala do zinco, mas para correlacioná-lo à questão da vitamina A, que é mais falada, né? Porque o zinco obtido também em oleaginosas, né? A ostra, que não é o hábito do Rio de Janeiro, mas em outros lugares, né? Por exemplo, no Nordeste, a ostra é consumida com, né, facilidade. Aqui no Rio de Janeiro é caríssimo, né? Vai consumir uma ostra na beira da praia, você vai pagar muito caro. Mas também é um outro alimento fonte. E carnes, né? Peixes, né? São fontes de zinco, também é outro nutriente que você obtém facilmente na dieta. Qual é a correlação com a vitamina A? Então, o zinco, ele é importante para a síntese hepática de uma proteína ligadora de retinol, que é a forma de circulação da vitamina A no sangue. E então, essa proteína, que é a RBP, é a Retinol Binding Protein, ela liga-se ao retinol, transporta esse retinol no sangue para que esse retinol chegue nas células e dentro das células ele possa exercer suas funções, né? O retinol se converte em ácido retinóico e o ácido retinóico ele consegue se ligar a receptores do DNA, né? Receptores nucleares do DNA das células, modulando o fluxo da expressão de alguns genes. Então, a vitamina A em si, ela é importante para controlar
a supressão, o fluxo da expressão gênica, né? Mas a supressão do gene que codifica o hormônio, a forma, né, proteica, né, do hormônio TSH, que é o TSH-beta. Então, quando você tem deficiências de vitamina A, que pode ser a deficiência de vitamina A pode acontecer por vários motivos, né? Antigamente falava-se muito de crianças e gestantes, né, que era a população de risco. Hoje em dia, com a obesidade, você tem o tecido adiposo, por exemplo, retendo vitamina A. Você tem uma doença crônica cardíaca, por exemplo, né, com um aumento de estresse oxidativo na região cardíaca, demandando mais de uma das formas de vitamina A para efeito antioxidante. Então, a gente tem, hoje em dia, essa fome oculta, né, que a professora, inclusive, da UFRJ, Andréa Ramalho, pesquisa bastante. A gente tem essa possibilidade da vitamina A ser deficiente. Mas se você tiver, por exemplo, uma deficiência do zinco, você pode acarretar numa deficiência da proteína que o transporta e, obviamente, uma deficiência da sua função. Então, a vitamina A, ela, no estado nutricional dela adequado, ela ajuda a suprimir, a controlar a expressão de um gene que codifica uma proteína que funciona como hormônio, que é o TSH-beta. Essencial para que a tireoide possa produzir os hormônios dela, o T3 e o T4, né? Na verdade, na deficiência, esse gene, ele vai se expressar mais e você vai aumentar o TSH, mas se a tireoide não tiver um estado equilibrado para que ela corresponda, né, a esse hiperestímulo, o paciente não vai conseguir liberar esses hormônios na mesma intensidade do estímulo desse TSH-beta, que está sendo produzido exacerbadamente porque não está sendo suprimido pelo estado nutricional adequado de vitamina A. Ok, e você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá, youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição e tireoide. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre nutrição e tireoide. Nosso convidado é o nutricionista Felipe Cardoso, ele que é professor da FMPFase. A gente estava no outro bloco falando dos nutrientes essenciais para o bom funcionamento da tireoide, ficou faltando ferro, né? A questão do ferro, né, a gente tem, né, indivíduos que têm deficiência de ferro e a gente consegue detectar, né, a deficiência de ferro já com os estoques comprometidos, né, de ferritina. Mas a gente também tem um indivíduo que é anêmico, né, que a gente acaba avaliando, enfim, pela hemoglobina. Tanto a deficiência, né, dos estoques de ferro, quanto a questão da anemia em si mesmo, né, já diagnosticada, acabam influenciando nessa dinâmica, né, fisiológica do ferro no organismo. E existem alguns compartimentos, algumas estruturas dentro do nosso corpo que dependem do ferro para o teu funcionamento. Muita gente só lembra do sangue, mas várias outras questões são moduladas pelo ferro, né? E eu costumo dizer que tudo em equilíbrio, tudo em equilíbrio corrobora, né? Ajuda a gente a viver de forma mais harmoniosa. Então, por exemplo, aquela que eu comentei no início, né? Que é a peroxidase tireoidiana, ela é uma enzima dependente do ferro, ela é uma enzima êmica. Então, estados subclínicos de deficiência de ferro, ou seja, que ainda não dão sinais, né? Exatamente. Mas já estão ali começando? Começando a serem deficientes, poderiam acarretar nesse mau funcionamento, tá? É importante salientar aqui que nem todos os pacientes, por exemplo, seriam tão sensíveis assim, né, a uma deficiência subclínica de ferro, né? Alguns pacientes necessitariam, por exemplo, necessitariam estar anêmicos, por exemplo, para começarem a manifestar esse tipo de alteração. Alguns, de repente, seriam até mais resistentes. Então, é o que eu falei, né? A gente fala do funcionamento fisiológico, mas a gente ainda tem aí uma necessidade de mais pesquisas, ensaios clínicos randomizados, e aí está aí um convite, faço um convite para os pesquisadores
das universidades, né, e se estimularem, né, a pesquisarem isso de forma associada mais à clínica em si, né, para a gente poder também ter aí mais esses respaldos, né, para aplicação, né, para aplicação mesmo. Mas de fato esse funcionamento depende do ferro por causa da peroxidase tireoidiana, que é aquela enzima que é mega importante para iodetação da tireoglobulina que eu comentei antes. Inclusive no consultório, quem trabalha com clínica sabe que a gente pede antitireoglobulina para a gente avaliar os autoanticorpos que o corpo produz contra a tireoglobulina. A gente pede anti-TPO, que são os autoanticorpos contra a peroxidase tireoidiana, porque a gente sabe que esse mau funcionamento poderia, por exemplo, acarretar em problemas na produção do hormônio, né? E é de praxe a gente pedir anti-TPO e anti-tireoglobulina, né? O TSH, T4 livre, anti-TPO, anti-tireoglobulina e assim por diante, para poder avaliar esse funcionamento e tentar fazer as correlações, né? Porque o clínico, ele é um investigador naquele momento, né? Ele tem que costurar, né, a anamnese completa, né, com exame físico, exame laboratorial, incluindo a parte bioquímica, né? Antropometria, né? Avaliar a antropometria, fazer correlação com composição corporal, né, a parte humanizada da coisa e comportamental, né? É uma costura de dados que vão acabar fazendo, mediante essa costura, você escolher uma conduta ou outra, enfim, né? E verificar aí o que seria melhor ali para o teu paciente, né? A gente estava conversando antes, né, no intervalo. É claro que o foco aqui é a nutrição, mas muitas vezes esse paciente chega lá com sinais já bem típicos, né, de um mau funcionamento da tireoide, né? Isso, a tireoide, ela controla o metabolismo geral do organismo. Por exemplo, o próprio peristaltismo poderia sofrer variações em função do mau funcionamento tireoidiano. O movimento do intestino, Os movimentos intestinais. Alterações, por exemplo, no crescimento de unhas e cabelos, né, que demandam, né, que são células que têm um turnover, uma taxa de renovação, né? Quando a gente fala turnover, né? Para quem é da área, acho que entende, mas para o leigo que está aí assistindo, né? Uma taxa de renovação, né? Uma vida nova, né? Uma taxa bastante acelerada. Então, dependem do hormônio que estimula o metabolismo geral do organismo, que é o hormônio tireoidiano. Então, crescimento de unha, crescimento de cabelo, renovação da pele, poderiam, inclusive, ter esse prejuízo, né? Associado ao mau funcionamento da glândula. A gente falou dos alimentos essenciais, né? Sem eles, a função, né, pode ficar comprometida. E tem aqueles outros que, se ingeridos em excesso e por longos períodos, podem trazer problemas, né? Que a gente tem que comer com moderação, digamos assim, né? Podemos falar deles? Complicado a gente falar, mas a gente tem que falar porque já tem pesquisas para clínicas envolvendo esse tipo de questão, né? Então é bom a gente acompanhar, né, para a gente verificar mais à frente, né, a presença nas bases de dados de mais ensaios clínicos randomizados, mas a gente já tem alguns estudos pré-clínicos, por exemplo, associando o consumo de brássicas ao mau funcionamento tireoidiano. Por quê? Na verdade, é muito complicado eu falar isso, porque a nossa população brasileira tem um mau hábito, né, alimentar no quesito frutas, verduras, hortaliças. A gente tá tendo aí um aumento da expectativa de vida, as pessoas morrendo de doenças crônicas, obesidade, lipidemia, hipertensão, diabetes, tudo que tem uma correlação ao mau hábito alimentar, né, e uma redução do consumo desse grupo, grande grupo. Mas eu tenho que chamar a atenção, né? E obviamente tomando esse cuidado, porque o que a gente tem nesse grande grupo, né? Que é o grupo das brássicas? A gente tem nutrientes de uma forma geral, mas a gente tem compostos fitoquímicos, né? Como, por exemplo, eu poderia salientar os glicosinolatos, tá? Os glicosinolatos, eles são esses compostos, eles fazem parte desse grande grupo, né? De compostos e nutrientes das brássicas. E eles alteram, nos estudos pré-clínicos tem indicado que eles alteram o funcionamento da anis. O que é a anis? A anis é uma proteína transportadora de sódio e de iodo para dentro da célula do folículo. Então, se a gente tiver uma interação do glicosinolado com a anis atrapalhando o funcionamento dela, a gente, obviamente, vai atrapalhar a formação do hormônio e comprometer aí toda a ação dele depois.
Então, pré-clinicamente, a gente já tem estudos envolvendo essa questão. Mas tem como, na dietética do paciente, a gente conseguir controlar a presença desses glicosinolatos? Tem. Por exemplo, quando a gente fala para o paciente coccionar no vapor, né, até 3 minutos ou até 5 minutos, 3 minutos no vapor, a gente está orientando o paciente a preparar dessa forma para tentar manter as características nutricionais daquele alimento, né? E aí, pensando nessa questão do glicosinolato, por exemplo, existe uma enzima que está dentro lá dos compartimentos das organelas da célula vegetal, chamada mirosinase. Essa enzima, ela converte o glicosinolato em isotiocianato, que inclusive é um composto mega pesquisado na área de oncologia, né? Anticâncer. E então é importante a gente chamar a atenção que a técnica dietética, quando a gente fala para coccionar só até 5 minutos, 3 minutos para tentar preservar, é porque a mirosinase é uma enzima. Toda enzima é proteína. A proteína poderia ser desnaturada com calor. Se a pessoa vai para o celular, né, começa a conversar, esquece lá por exemplo, do brócolis lá no vapor, deixa muito tempo, a proteína se desnatura, ela não vai converter o glicosinolato em isotiocianato. Então a forma de preparo faz toda a diferença? Faz toda a diferença, porque se o paciente, por exemplo, ele deixa demais no vapor, ele inativa, né, a função dessa mirosinase, essa enzima, e esse glicosinolato não vai ser convertido em isotiocianato. Então, ele vai consumir uma quantidade elevada de glicosinolato na dieta dele, né? Então, por exemplo, brócolis, repolho, couve de Bruxelas, são exemplos, né, dessas brassicas e que tem que, né... Devem ser cozidos, mas por um breve período. Isso. Até 5 minutos. Isso, mais ou menos 3 minutos, até 5 minutos, para poder... Se não for no vapor, na água fervendo, serve também? Joga na água já fervendo, 5 minutos e tira? Isso, mas a melhor técnica de preparo seria o vapor, tá? Preservando as características nutricionais do brócolis, né? Nesse quesito aí, excesso, né, ter moderação, a gente entra nesses modismos, né? Por exemplo, o suco verde, né? E todo mundo, suco verde todo dia... Pode estar ingerindo excesso dessas brássicas, né? Porque todo dia o mesmo, né? O nutriente, né? E de forma crua, né? Que também está mais ativo. A gente fala do fracionamento, né? O fracionamento permite extravasar a mirosinase, colocar a mirosinase, né? Romper a vesícula lá da organela vegetal que está contendo a mirosinase, colocá-la em contato com o glicosinolato para convertê-lo em isotiocianato. Isso até num processamento a gente até conseguiria. A questão, às vezes, é adicionar alguma coisa que inative a enzima. Por exemplo, um limão, um vinagre, que são ferramentas, né, nutricionais interessantes, porque melhoram o paladar, a palatabilidade, o gosto, enfim, o sabor, melhoram a adesão do paciente. Mas orientar o paciente, de repente, dele colocar depois o fracionamento. E uma coisa importante, quando você falou do suco verde, é a gente até pensar na presença de agrotóxicos em alguns alimentos, porque as pessoas utilizam um suco verde clássico, né, como se ele fosse o salvador, né, das toxinas do organismo, e na verdade tem muita moda, muito modismo, por a gente tem que desmistificar isso, porque não existe essa questão, né, de você tomar um copo de suco verde e ele eliminar todas as suas toxinas do organismo, né? Na verdade, tudo é um equilíbrio e isso acabou virando uma moda. Muita gente, inclusive, quando faz o suco verde, usa abacaxi, pepino, couve, maçã. Se a gente for pegar a lista de alimentos que mais tem agrotóxicos lá, segundo a Anvisa, esses alimentos estão lá. Porque não são tantos alimentos que estão presentes nessa lista. Porque a Anvisa chamou atenção para esses especificamente, que tem uma grande quantidade de agrotóxicos. E então é bom a gente chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas não compram os alimentos orgânicos, às vezes porque não são orientadas, porque podem ir, de repente, no final de uma feira, tentar lá conversar, né, na xepa, né, tentar adquirir esse alimento de uma forma mais acessível, né, financeiramente, e tentar ingerir esses alimentos com a menor quantidade de agrotóxicos. E então essas pessoas fazem esse suco verde cheio de alimentos, com esses alimentos clássicos aí que tem uma grande quantidade de agrotóxicos, ingerem essa quantidade de agrotóxicos aumentada, né? Inserem isso na dieta e
E o agrotóxico em si, né, do grupo dos junto com os pesticidas e outros xenobióticos, eles também acabam tendo aí uma possível correlação com o funcionamento da tireoide, né? A gente chama de disruptor endócrino, né? Que é um termo muito comum na nossa área da saúde. E então a gente tem que pensar nisso, porque essas pessoas, elas, quando tomam demais, né? Tomam com uma possível associação, né? Milagrosa, né? Com eliminação de toxinas. E é importante a gente chamar atenção, porque, né, essa mágica não existe, né? A gente pode reduzir a exposição à carga tóxica, a gente pode melhorar a saúde hepática, né, nutricionalmente falando, né? Isso sim, né? Com isso você otimiza o funcionamento hepático, otimiza a eliminação de toxinas, né? Porque a gente tem a fase 2 do fígado lá, que ajuda na eliminação de toxinas. Melhorar o trânsito intestinal, né? Porque o trânsito intestinal funcionando adequadamente ajudaria na eliminação dessas possíveis toxinas. Então, procurar mesmo uma orientação de um profissional, né, qualificado, que possa estar orientando, não é sair fazendo sem orientação, porque realmente o paciente pode acabar achando que ele está fazendo se beneficiando, ele se beneficiando e não, né? Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição e tireoide. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre nutrição e tireoide. Nosso convidado é o nutricionista Felipe Cardoso, ele que é professor da FMP Fase. Felipe, a gente já falou no outro bloco um pouquinho sobre agrotóxicos, né? Então, substâncias que têm esse efeito nocivo, né? Que você até falou, são os disruptores endócrinos, né? Eles desregulam o nosso metabolismo, né? Isso, assim, é bom a gente pontuar que a gente vê muita gente aí falando da questão da deficiência de iodo, né? Na nossa população, a gente está vendo, na verdade, pesquisas indicando o contrário, né? A população ingerindo uma quantidade até excessiva de iodo. E a gente até comentou no outro bloco, né? É importante a gente chamar a atenção de coisas que podem atrapalhar o funcionamento tireoidiano, né? A gente chegou a comentar, né, de algumas dessas questões, mas, por exemplo, a questão do cloro, né? O uso, as pessoas que vão higienizar, né, vão sanitizar os alimentos, né, vão preparar com água clorada, às vezes não usam lá, né, a medida certa para o litro de água que a gente orienta, né? Às vezes espirra, coloca uma quantidade muito aumentada, né, de cloro Quando a gente está lavando a verdura ali, né, tem as gotinhas para colocar de acordo com a quantidade de água, a gente vai lá, coloca de qualquer maneira, né? Isso. E isso, quer dizer, crônico, né? A pessoa, depois que faz, também não enxágua, né? Não passa água. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção também. Acaba ingerindo cloro. O excesso de cloro, ele pode acabar atrapalhando, porque o cloro, ele é um halogênio, tá? Então, o iodo, ele é um halogênio, assim como o bromo, né, é um halogênio. Então, a gente tem, por exemplo, o excesso de cloro, como ele está na família 7A da tabela periódica, dos elementos, né, da química, a gente tem o cloro se comportando fisicoquimicamente de uma forma muito semelhante ao iodo dentro do organismo. E na questão metabólica do funcionamento da tireoide, né, a gente pode ter esse cloro competindo, vamos dizer assim, né, entre aspas, com o iodo no momento dele ser internalizado pela célula do tecido epitelial glandular da glândula tireoide. E isso, né, pode acarretar em problemas, né, na síntese do hormônio. Uma coisa, por exemplo, que tem cloro é o cloreto de sódio, né, o nosso sal de cozinha. As pessoas consomem demais, até mesmo os produtos industrializados que têm o sal para poder conservá-los, vão ter cloreto de sódio, né? Só chamando a atenção, não é que é para a gente cortar o sal da dieta, não, tá? Retirar o sal da dieta,
completamente. Até porque a gente precisa, inclusive, para colocar o iodo para dentro do próprio sódio, né? Existe recomendação do Ministério da Saúde, né? Em torno de 5 gramas de sal por dia, por exemplo, seria uma quantidade aceita aí, né, pelo Ministério da Saúde. O problema é o excesso. É o excesso. Tudo né? tá com sal. Por exemplo, em 6 gramas de sal, a gente tem em torno de 2.400 miligramas de sódio. Então, quer dizer, existe uma quantidade aceita para se ingerir o sódio, o sal, diariamente, né? Então, não é para retirar completamente. O que eu estou tentando chamar a atenção aqui é que o excesso do consumo de sal contendo cloro seria mais uma fonte desse cloro ingerido na dieta, né? Essa questão da sanitização, da higienização. Então, a FAPESP, por exemplo, em 2016, publicou uma nota chamando a atenção para a composição da sucralose, né? A sucralose, ela é um edulcorante, né? E a gente tem ela como um edulcorante estabilizado, por exemplo, com cloro. Então, esse cloro no adoçante, esse adoçante ingerido excessivamente, poderia também ser mais uma fonte, né, desse cloro aí dietética que poderia controlar. Até porque, hoje em dia, utilizar edulcorantes, adoçantes, já não está mais com aquela grande relevância, porque tem vários outros problemas que poderiam acarretar. Então, a gente não incentiva, né, a não ser em casos peculiares, onde, de repente, a questão do controle energético, né, de injeção de energia e o controle glicêmico seriam aí uma questão interessante. Mas hoje em dia a gente não incentiva o consumo de adoçantes, podem estar correlacionados à desbiose intestinal, à resistência à insulina, entendeu? Mas o cloro, ele é um halogênio, está na família 7A da tabela periódica, e o iodo também. Então os dois podem ter um comportamento físico-químico semelhante dentro do organismo e pode haver entre aspas, uma competição se ingerido aí de forma descontrolada, tá? Então, acho que vale a pena chamar a atenção. Então, higienizou a saladinha, enxágua bem. Faz adequadamente, né? A medida adequadamente. Usa a medida certa, né? Sem excesso. Sem excesso. Enxágua. Pelo tempo certo, são 15 minutos, né? Isso. Se deixar lá uma eternidade também tá. O alimento está absorvendo. Isso, tá. Tá consumindo cloro. Também as embalagens, né? Produzem substâncias nocivas, tóxicas para a tireoide, né? Fala-se muito dentro desse contexto aí de disruptores endócrinos, né? Sobre o bisfenol A, né? Ftalatos, bisfenol A. E hoje em dia sabe-se que existem várias campanhas, né, para redução do consumo do plástico, né? Em função de questões ambientais importantes aí para o nosso planeta. Mas essa questão da presença do bisfenol A, né, no plástico tem motivado aí os profissionais de saúde, enfim, e até mesmo os leigos, né, que acabam adquirindo essa informação aí nas redes sociais e em consultas, né, conversas com profissionais, e acabam mudando um pouco do hábito. Não é que vou mudar meu hábito completamente de uma hora para outra, mas aos poucos você vai adquirindo esses hábitos, vai inserindo esses hábitos no teu ritmo, né, na sua rotina, você já vai contribuindo aí para questões de preservação ambiental, para o planeta, né, e ao mesmo tempo para a sua saúde. Porque o plástico, a gente já sabe, né, que ele tem a presença do bisfenol A, e o bisfenol A, ele é um outro alterador do funcionamento daquelas proteínas que eu expliquei no primeiro bloco. Ele também poderia alterar aquelas proteínas e acabar comprometendo a formação efetiva do hormônio em si. E você estava comentando no intervalo também que um erro muito comum que a gente comete é comprar garrafinha d'água, né, de plástico, deixar no carro, pegando o sol e depois tomar aquela água que está cheia de bisfenol, né? É muito comum. Eu mesmo compro a água e às vezes eu não bebo tudo, deixo lá, mas aí depois eu pego tudo e acabo jogando fora, né? Então, assim, além da gente estar consumindo plástico demais, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Eu mesmo, né? Eu trabalho a minha conscientização, a minha reflexão como ser humano, né? E falo isso para os pacientes em si, né? Quando consegue reduzir, né, a utilização do plástico, aumentar o uso do vidro em si, quando der para fazer isso, né? Também não é para, como eu comentei antes, né? Agora eu vou mudar tudo, e aí vai carregar aquele peso absurdo, né? Tenta, né? Para algumas questões, para alguns momentos da vida, se for, né, confortável, né? Já vai, insere aquele hábito, né? E vai mudando aos poucos aí essas questões da vida, né? Sem virar aí também um terrorista, né, nutricional, porque é o que a gente, na verdade, está combatendo hoje em dia, né?
Esse exemplo da embalagem de água, né, da garrafinha, mostra que não é preciso levar para um calor extremo, não é preciso colocar no micro-ondas para esse bisfenol ser liberado, né? O calor em si do sol também libera. Isso, antigamente acreditava-se muito que tinha que aquecer bastante a embalagem plástica. Hoje em dia a gente já sabe que esse aquecimento direto não precisa acontecer, né? Que esse aquecimento, mesmo que indireto, né? Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, a gente está aqui num ambiente com ar-condicionado, a gente tem o calor da luz, né? Que acaba estando presente, né? Então, já se sabe que a gente não precisa ter um calor direto, como você mesma colocou, que é o calor do micro-ondas em si, né? Se você deixa num ambiente que tem o calor do próprio ambiente, aquilo poderia acontecer, né? A passagem do bisfenol da embalagem pro alimento e você ingerindo aquela quantidade de bisfenol A, por exemplo, em excesso, né? Diariamente, né? Qual a relação entre intestino e tireoide? Já falamos aí dos movimentos, que a tireoide é que regula esses movimentos. Peristaltismo, né? O intestino hoje em dia regula tudo, né? Hoje em dia a gente estuda o intestino porque realmente ele está ligado a tudo, a várias doenças. Mas a disbiose intestinal, né, que é quando bactérias patogênicas, por exemplo, crescem demais e as bactérias benéficas acabam ficando um pouco mais tímidas ali naquele ambiente. Há um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio, a gente acaba tendo essa alteração levando a uma alteração do epitélio intestinal, né? O tecido epitelial de revestimento intestinal, ele acaba sofrendo a presença de lipopolissacarídeos, de toxinas bacterianas presentes, né, nessas bactérias patogênicas e produzidas pelas bactérias patogênicas. E a gente já sabe que isso pode levar ao que a gente chama de endotoxicemia. Então, por exemplo, as proteínas que acabam ligando uma célula intestinal na outra acabam ficando fragilizadas, comprometidas, até em função de alteração de pH intestinal mesmo. E a gente acaba tendo uma alteração de permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal não é tão descompensada, né, não funcionando corretamente, ela poderia facilitar a passagem, a translocação de bactérias, de toxinas, a passagem de toxinas do intestino para o sangue, para o interstício, né, que são os espaços entre as células. E sistemicamente, a gente já sabe que isso tem um impacto. Então, essa disbiose intestinal, essa inflamação, que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo grau ou de intensidade reduzida, ela poderia ter um impacto em vários órgãos internos do corpo, né? E a gente já tem trabalho, né, inclusive trabalhos com humanos envolvendo o funcionamento da tireoide e um tipo de alteração, de inflamação que a gente tem da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto, que pode levar o paciente à clínica do hipotireoidismo, né, que leva o paciente, melhor dizendo, né, à clínica do hipotireoidismo, associada a essa inflamação sistêmica de baixo grau. Principalmente ligando isso a alterações capilares, vasculares da região peritireoidiana. E a tireoide acabar tendo seu funcionamento alterado em função dessa conversa, desse diálogo que ela tem com o intestino, né? Então, quando a gente, por exemplo, melhora, né, o consumo alimentar, reduz o consumo de alimentos industrializados, obviamente, né, quando a gente tem uma condição para isso, né, de não utilizar tantos medicamentos, principalmente os antibióticos, e a gente preza pela saúde desse intestino, né? O próprio aumento do consumo das frutas e das hortaliças, consumo de água, tem hoje em dia os probióticos, né? Que são as bactérias boas, né? Então, quando a gente pode inserir isso dentro do hábito de vida do paciente, a gente melhora essa saúde do intestino e a gente evita que essa inflamação sistêmica de baixo grau aconteça. Óbvio que tem correlação com outras questões. Por exemplo, a própria obesidade pode favorecer uma disbiose intestinal e hoje em dia já tem até estudos mostrando que a própria disbiose intestinal poderia levar à obesidade. E a própria obesidade, né, o tecido adiposo, o adipócito com mais gordura, ele vai secretar adipocinas, citocinas, porque os macrófagos são as células do sistema imune que vão entrar, né, dentro daquela massa de adipócitos, vão fagocitar gordura, vão começar a produzir suas citocinas, né, suas interleucinas,
vão levar o paciente a esse estado sistêmico de inflamação de baixo grau. E aí vão contribuir ainda mais para essas citocinas inflamatórias, adipocinas inflamatórias, entrarem em contato com essa região das células tireoidianas, comprometendo possivelmente o funcionamento dela também. Então também a gente tem essa questão, né? E a gente sabe que a própria tireoide, controlando o metabolismo geral do organismo, ela favorece o paciente até mesmo a um controle de ganho de peso, né? De ganho de massa gordurosa, vamos dizer assim, né? E porque ela estimula o metabolismo geral do organismo, né? Sabemos que o indivíduo que tem hipotireoidismo tem uma facilidade para acumular gordura, né? Para ficar hipometabólico, né? Um indivíduo hoje em dia, quando ele engorda, né? A gente tem não só a gordura visceral em si, mas a gente tem alguma gordura que está localizada no pescoço, que pode aumentar, e ela em si também poder contribuir para essa questão da inflamação induzida por tecido adiposo, né? Por gordura. Então, acaba sendo uma coisa levando a outra, né? Uhum. Você está falando aí da gordura o tempo todo, né? Porque a gordura e o estado inflamatório são, assim, andam juntinhos, né? Inflamação se você tem sistêmica de excesso baixo de grau. gordura, se você tem excesso de gordura, você leva a uma inflamação, né? E essa de baixo grau que muitas vezes você não percebe, né? Porque não dá sintomas, Não né? é aquela aguda, né? Pensa num furúnculo, né? Quando você tem um furúnculo, né? Com aquela inflamação dolorida, quente, né? Aquilo é aguda. Então é uma coisa que você não sente, né? Você tem lá um aumento das citocinas inflamatórias na circulação e elas influenciam, né, nesse metabolismo, nessa fisiologia, e a gente não está vendo aquilo acontecer, né? A gente tem que tentar interpretar, mas como eu comentei com você, né, tem muitas coisas ainda que a gente tem poucos ensaios clínicos randomizados, a gente tem muita pesquisa pré-clínica, então realmente a gente precisa de mais estudos, porque a gente tenta fazer uma costura, né? A gente pega os poucos ensaios clínicos que a gente tem, a gente estuda o funcionamento tireoidiano e pega esses estudos pré-clínicos tentando demonstrar algumas minúcias, né, de alterações bioquímicas e moleculares que existem e tenta fazer uma interpretação mediante a presença do paciente, né, na frente, com tudo que a gente vai perguntar no momento da consulta. Porque eu acho que tudo é um casamento, né? A gente também tem que entender esse funcionamento e a gente tem que pegar, mesmo que um número reduzido, né, esses poucos estudos que a gente tem clínicos e tentar fazer tirar algum benefício e na medida do possível, né, daquele dado que você tem ali. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, buscar um estilo de vida saudável, uma alimentação mais pro natural, mais saudável e equilibrada possível e variada, né, e também exercícios físicos, são formas da gente conseguir manter a saúde da tireoide, né? Isso, como a gente estava até conversando antes, né? Eu não estou aqui para pregar um terrorismo nutricional, muito pelo contrário, né? A gente está para combater esse terrorismo nutricional. Nenhuma dica que eu coloquei aqui, por exemplo, de inserção de alguns alimentos, né? Alimento fonte de selênio, alimento fonte de zinco, alimento fonte de ferro, as fontes de vitamina A, né? A redução do consumo de agrotóxicos, né? Um equilíbrio e uma consciência na hora de higienizar os alimentos, né? Enfim, tudo que a gente chamou atenção aqui, se uma pessoa tentar inserir no hábito de vida dela, faria bem, né? Para a qualidade de vida como um todo. Mas, obviamente, que a gente acabou puxando a sardinha, né, para o funcionamento da tireoide, né, porque tem aí os estudos aí comprovando que o funcionamento da tireoide depende aí desses contextos. Mas, de uma forma geral, todas as dicas que foram dadas aqui podem ser inseridas no hábito, né, de vida das pessoas de uma forma geral, né, para melhorar essa qualidade de vida de uma forma geral, inclusive prevenindo outras doenças, né, e não só doenças da tireoide. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Felipe. Eu que te agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.